Estamos aqui mais uma vez, tá ouvindo? Para poder estar ministrando a palavra do Senhor. E para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês. E já tô com aquele friozinho na barriga. Ai, do Espírito Santo de Deus vai dar graça, amém? Quero me Amém. apresentar novamente. Sou filha espiritual do apóstolo Éder, né? Já há praticamente 2 anos. E o Senhor tem feito coisas maravilhosas de transformação, de aprender aquilo que Deus, né, tem trago em nossas vidas de aprendizado. E hoje eu queria trazer uma palavra eh, que o Senhor tem colocado no meu coração e espero que a gente possa estar trabalhando, então, caminhando em cima desse discernimento. Amém? Quero, né, apresentar mais uma vez. Meu nome é Márcia Araújo, moro aqui na Alemanha, diretamente na cidade de Munique, já há 25 anos. Então, sou brasileira, alemã, mas independente de país, sou filha do rei. Igual vocês, é um prazer servir esse Deus maravilhoso, a qual nós compatuamos, né, a mesma fé e servimos ao mesmo Deus e somos irmãos também em Cristo Jesus. Amém? Então, sem demora, quero aqui trazer algo importante que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração esses dias, é o funcionamento do nosso corpo. E sabemos que nós temos o nosso cérebro, né, que é acentuado na nossa cabeça, onde tem os neurônios, células, onde é ativado tudo também em processo de coligação junto com todas as células do nosso corpo. E pela os estudos também, nós temos dois cérebros, sendo que o outro é o cérebro, né, do nosso intestino. E o Espírito Santo de Deus começou a falar com o meu coração. E principalmente nesse tempo onde nós temos recebido tantas palavras, tantas ministrações, o Espírito Santo de Deus abrangindo a revelação dele. Meu áudio saiu, né? Agora voltou. É, o nosso segundo cérebro, é porque a irmã está apertando aí também, por isso está acontecendo isso. Mas eu creio que agora vai ficar de boa. O nosso segundo cérebro, né, que é o nosso intestino, ele é um cérebro que trabalha praticamente sozinho. Ele não precisa do nosso cérebro, da nossa que está na nossa cabeça, para poder ele ter a capacidade de funcionamento. Por quê? Porque o funcionar dele ele é autônomo. E ele não depende diretamente, né? Mas a forma a qual também ele precisa ser trabalhada, né? Que é a rede nervosa, desse sistema nervoso entérico, ele contém mais neurônio do que médula espinhal e que o sistema nervoso periférico e o intestino também produz neurotransmissores como serotonina, que desempenham um papel importante. E ele também, a coisa que ele faz é a regulação do humor e da nossa saúde mental. Então, por outro lado, nós vamos ver que o nosso intestino ele envia sinais ao nosso cérebro por meio desses neurotransmissores e, e ele vai influenciar, né, no nosso humor, no nosso comportamento, de como nós respondemos também ao estresse. E além disso, a microbiota ela desempenha outro papel importante que é no meio da comunicação, ou seja, são transmitidos tudo aquilo a qual nós ingerimos. E nós sabemos que nós ingerimos também o alimento físico. E este alimento físico, ele também vai interferir também nas nossas emoções. Porque se você perceber, se uma pessoa está muito ansiosa, se ela está
até mesmo temorosa, com ressentimento, medo, né? Ela está ali, o seu corpo automaticamente vai te chamar você para que você venha se alimentar mais de coisas doces. E aí você vai estar entrando também ali, né, no açúcar, aonde entre harpa, você vai ver que a sua ansiedade vai ser um pouco silenciada, mas também vai estar trazendo também consequências também. Por quê? Porque é uma camuflação, aonde é tipo dopamina, né? Que você dopa ali, você faz uma mascaração que vai estar trabalhando, vai estar te induzindo em alguma forma para que você induza suas emoções em outras partes a qual você alivia ali aquele momentaneamente, mas ela vai estar trazendo também um desequilíbrio também. Por quê? Porque você não tem controle suficiente das suas ações, daquilo que você está fazendo. E isso vai voltar inteiramente para o processo. E o Espírito Santo de Deus começou a mostrar para mim esse processo também da digestão. Sabemos que quando nós alimentamos algo, há um processo de digestão. E esse processo ele vai acontecer em três fases. E essas três fases, a primeira fase é cefálica, que é onde o que nós sentimos cheiro, nós através da mastigação, né, a gente olha para o alimento e através da gente olhar, se for uma boa aparência, vai trazer também, né, aquela vontade de você estar alimentando. E depois nós vamos ver que depois dessa fase, quando nós ativamos, quando nós ingerimos, vai vir a fase gástrica, quando o alimento chega ao estômago e entra em contato com o suco gástrico e demais secreção digestiva. E depois nós vamos ver a fase intestinal, quando o bolo alimentar chega ao intestino. E quando ela chega, então, ali no bolo do intestino, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer a separação daquilo que o seu corpo vai absorver, que são as vitaminas a qual você precisa, e o resto vai ser eliminado, né? Mas quando nós olhamos para a estrutura mesmo do nosso corpo físico, a palavra de Deus vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, para a gente possa estar dando assim uma base desse inteiramento, desse fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso aqui está sendo que está sendo feita uma pergunta, né? É, para conosco as nossas vidas. Então, se o nosso corpo ele é santuário, né, aonde há a habitação do Espírito Santo, e esse corpo ele tem um dono. Esse dono é o Senhor, a qual o Criador. Nós somos criatura, então nós temos o dono a qual o Criador. E nós vamos ver que quando fala essa pergunta, é realmente para que nós possamos olhar para dentro de nós e saber, ok, o corpo a qual eu estou, né, aonde habita um espírito, aonde habita uma alma. E nós temos tido também tanto ensinamento da alma, porque a alma ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser reeducada, ela precisa ser transformada. E ela precisa ser também silenciada e até mesmo confrontada com as ações a qual nós deixamos que ela muitas das vezes não conduz. Mas agora aqui voltando um pouquinho para aquilo que nós alimentamos. E se nós compararmos o corpo físico da nossa alimentação normal, cotidiana do dia a dia, se nós ingerimos algo que contém muita gordura, que nós ingerimos algo que está talvez estragado, né? E o nosso estômago ali, naquele momento, ele não vai adaptar, vai dar uma diarreia, vai dar uma disenteria na gente. E a gente vai ficar desequilibrado. E da mesma forma também, se você, eu quero que você consiga colocar essas partes também no mundo espiritual. Porque tudo aquilo que eu alimento espiritualmente, sendo a palavra do Senhor, sendo
mentores da minha vida, né? Pastores, pais espirituais, palavras que eu estou digerindo. E se a gente não tem uma paternidade, se você não tem um lugar onde você realmente está ali firmada, e você começa a alimentar em vários ambientes diferentes, você vai receber milhares de informações, você vai estar sintonizado também em várias frequências. E quando você começa a ingerir todas essas coisas, muitas das vezes você não consegue centralizar verdadeiramente o propósito a qual Deus tem para com a sua vida. Por quê? Porque você está bombeado de tantas informações. E isso vai trazendo também uma desconfiguração no propósito a qual Deus tem para com a sua vida. Nós estamos nessa última semana findando, né, o tempo de Iá e vamos entrar agora no tempo de Sivan. E é algo extraordinário, porque essas transformações acontecem em nossas vidas, não só pelo tempo de estações, mas sim nós sabemos que a cada dia nós temos algo para ser transformado e ser mudado e ser ativado e ser confrontado e que nós possamos entender o caminho a qual nós estamos seguindo. Então, se nós conseguimos entender que eu tenho um corpo, aonde habita uma alma, onde tem um espírito e aonde tem um dono que é o Criador, que é o Pai, nós temos que entender também quais são os fundamentos e para que ele está sendo manifestado sobre a minha vida. É, e eu comecei a pensar, ok, se a alimentação normal do meu cotidiano, se eu quero ter uma vida saudável, eu vou evitar de ingerir muitas coisas. Eu vou evitar de comer muito doce, eu vou evitar de comer coisas gordurosas, como já foi dito, eu vou alimentar mais saudável, eu vou procurar também fazer exercício físico, e isso vai também alimentar não só o meu corpo físico, mas também o meu espiritual. Porque a partir do momento que tudo aquilo que nós fazemos está centrado na boa, perfeita vontade do Senhor, aonde eu zelo do meu templo, do meu corpo, que é o santuário da presença, da habitação do Deus Todo-Poderoso, eu vou estar fazendo também com que coisas na minha vida possam ser mudadas. Nós vamos ver aqui que no versículo 17, 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: se alguém arruinar o templo de Deus, Deus o arruinará, porque o templo de Deus que vós são é sagrado. E eu comecei a pensar, e eu falei, gente, se alguém arruinar o templo de Deus, ou seja, está aqui aberto algo, então se alguém pode arruinar, significa que a cada um de nós que estamos aqui, estamos hábitos a arruinar esse templo pela circunstância daquilo a qual nós vivemos. E a importância de manter a pureza e a santidade, né, tanto no indivíduo quanto no coletivamente, efetizando a forma que a corrupção espiritual é vista como um perigo a ser evitado a todo custo. Ou seja, se eu acho e se eu estou vendo que o meu corpo está em perigo e isso está arruinando a presença de Deus em mim, e Deus ele vai estar também arruinará também isso. Por quê? Porque se, segundo nós olharmos para os princípios a qual está, aleluia, na Torá, no ensinamento, né, nós vamos ver que essa configuração está a desviar uma igreja cristã do estado de conhecimento e santidade no qual devemos permanecer. Ou seja, se algo está conectando dentro da minha vida, o alimento a qual eu estou ingerindo, ele está trazendo destruição dentro do meu templo. Então, ele está trazendo o quê? Ele está fazendo com que o conhecimento da verdade, o conhecimento dos mandamentos do Senhor, os princípios a qual Deus deixou para nós, e nós começamos então a fazer da maneira a qual nós achamos que nós entendemos, caminhar da maneira que a minha visão ela está sendo centrada, nós vamos estar em caminhos que vai trazer ruínas sobre as nossas direções. E essa ruína, ela vai danificar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, que ela está sendo para
santificarmos, para instruirmos. E nós vamos ver que esse papel né, que fala de ser destruído, ou seja, algo que está no parecer dele, está sendo verdadeiramente arruinado. E nós vamos ver que no sentido ético, né, de corromper, depravar, ou seja, corromper. E o que corrompe as nossas vidas no dia a dia, quando nós sabemos da verdade e nós verdadeiramente nós usamos os nossos métodos, mesmo assim, para trilhar em caminhos a qual não são necessários. Eu vou te dar um exemplo. Nós sabemos que a mentira, ela não é do Senhor. E existe um pai, o pai da mentira é Satanás. Só que nós sabemos que a mentira, ela tem um pai, ela é só do Satanás. Mas para muitas das vezes, para as nossas conveniências, nós queremos camuflar aquilo que nosso próprio entendimento e nós mentimos mesmo assim. Seja uma mentira pequena, seja uma mentira grande, está corrompendo. Ela está saindo fora dos princípios a qual o Senhor determinou para com as nossas vidas. Então, se eu adultero a palavra do Senhor, se eu estou corrompendo, se eu estou destruindo, as consequências também elas chegarão sobre mim, porque ela vai trazer ruína. E ao entender esse discernimento dessa palavra e coligar ela junto com o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade muito grande, a qual o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E essa responsabilidade não está no meu cônjuge, não estar nos meus familiares, não estar em outra pessoa. Por quê? Porque o meu corpo ele é único. E quem anda, e quem governa, e quem domina as decisões a qual eu, no meu corpo, está sendo mantida, sou eu. Podemos receber influências que vêm de fora e possa estar lançando frequência sobre a minha vida e trazendo com que eu possa estar corrompendo o caminho verdadeiro do Senhor. E eu vou dizer novamente corrompendo, e você vai entender, por exemplo, se Deus te chamou você para ser um, um apóstolo, ou uma apóstola, um pastor, e você sabe do chamado de Deus na sua vida, mas a dor, o rancor, o ódio, as circunstâncias, o que a religião tem ditado, o que as pessoas talvez têm falado, tem o governado mais o seu corpo, e você andado por várias direções e não consegue centrar no verdadeiro chamado que Deus te chamou. Porque se Deus te chamou como apóstolo, como pastor, o que nós devemos fazer? Mencionar a nossa vida espiritual para entender o que significa esse chamado, quais são as responsabilidades desse chamado e como eu posso crescer espiritualmente para poder romper e manifestar a graça, a unção de Deus em minha vida para que eu desenvolva o verdadeiro propósito de Deus sobre mim. E isso tem muitas das vezes atrapalhado as nossas vidas, porque nós estamos falando de tempo de cura. E algo que também modifica nossas vidas são quando nós recebemos várias vozes, várias frequências de vários lugares. E muitas das vezes nós ficamos confusos e nós não conseguimos definir a verdadeira palavra que está sendo ditada para conosco. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas reconhecem a voz do seu pastor. E se muitos casos das nossas vidas nós não estamos reconhecendo, é porque nós estamos ingerindo palavras que não estão centradas no propósito de Deus para que nós possamos permanecer e destravar o verdadeiro propósito do Senhor sobre nós. E eu quero aqui também dar continuidade, ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim, o versículo 19 fala, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, a qual recebeste da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
novamente uma pergunta. E essa pergunta é parecida com a que a gente leu antes. Mas aqui ela acrescenta algo a mais. E ela faz a pergunta, né? Você não sabe que o seu corpo ele é templo do Espírito Santo? Nós não sabemos que o Espírito Santo de Deus ele habita em nós, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus ele habita em nós. Ele não vem só visitar e vai embora. Não, ele habita, ele permanece, ele está dentro de mim e dentro de você. Mas aí fala da parte de quem que nós recebemos esse Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo através da parte de Deus. E se o Senhor colocou esse Espírito dentro de nós, mas esse Espírito, ele está dentro de nós somente para poder nos conduzir no caminho da luz, nos confrontar quando nós precisamos ser confrontados, nos consolar também nos momentos difíceis a qual nós temos. Por quê? Porque ele não é de nós mesmos. Você consegue entender? É algo que está manifestado dentro de mim, que não é nosso, e o nosso corpo também. Ele é algo que foi colocado sobre as nossas responsabilidades e nós também teremos que prestar conta de tudo aquilo que nós façamos no nosso corpo. E eu quero trazer aqui sobre isso. Eu quero trazer aqui para que nós possamos mentalizar, entender perfeitamente como que é que nós estamos tratando o nosso corpo físico, tanto como o nosso corpo espiritual. Como que eu estou alimentando o meu corpo espiritual? E eu estava vendo que quando você se alimenta, a digestão, muitas das vezes, ela demora praticamente 2 dias para ser totalmente digerida, né? Foi feito ali aquele processo dentro do nosso corpo. E se nós colocarmos isso quando nós estamos recebendo uma palavra de Deus sobre a nossa vida, um ensinamento, então nós podemos dizer também que em cerca de 2 dias, que darão ali praticamente quase 48, né? 12 horas, 24, 48 horas, nós temos então a capacidade do nosso intelectual de absorver o que está sendo semeado sobre nós, as frequências que estão sendo liberadas, as coisas que vão me alimentar espiritualmente, aquilo que vem verdadeiramente da luz e aquilo que vem das trevas. E neste processo também, eu preciso ter uma posição sobre a minha vida para poder absorver aquilo que vem do Senhor e lançar fora aquilo que é das trevas. Então, nós não podemos mais ficar cochilando em dois pensamentos, em cima do muro, ou indeciso com as nossas decisões, a qual nós precisamos nos posicionar diante de Deus, porque vai chegar o tempo que você vai passar, você não vai conseguir, você vai ingerir, você não vai absorver, você não vai transformar toda a palavra que está sendo lançada e tomar e reter para você aquilo que é bom, para poder realmente trabalhar dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz o quê? Porque a palavra do Senhor, sai da boca de Deus e ela é lançada. E ela cumpre o propósito a qual ela foi lançada para cumprir. A palavra ela vai cumprir. Mas eu preciso deixar com que essa palavra ela se cumpra e ela trabalhe dentro de mim. Vocês conseguem entender? Porque se ela cair em momentos na minha vida que eu verdadeiramente não consegui me posicionar e eu vou empurrando com a barriga e deixando para frente, deixando as minhas decisões para frente, e cada vez eu vou dizer, não, amanhã eu tomo uma decisão. Aí chega amanhã, você fala, não, depois da manhã eu tomo uma decisão. Nós teremos grandes problemas no nosso corpo espiritual. Por quê? Porque nós não vamos conseguir posicionar, porque muitas palavras elas vão ser roubadas, porque o adversário, a partir do momento que nós não tomamos posição, não tomamos posse daquilo que nós recebemos do Senhor, o diabo vem e rouba a semente. Então, nós não conseguimos produzir aquilo que precisa ser produzido dentro de nós. Eu quero aqui trazer alguns desfechos na vida de José, né? Eu comecei também a falar na outra ministração que teve, para que a gente possa mudar aqui agora um pouco de tempo, e eu quero trazer aqui algumas observações em cima disso,
Nós vamos ver a trajetória de José, uma pessoa que sofreu, uma pessoa que passou por tantas diversidades, mas a todo tempo permaneceu fiel ao Senhor. E uma das coisas que José eh, teve na vida dele, ele foi carregado do favor do Senhor, e ao mesmo tempo ele foi envolvido com vários tipos de pessoas, a qual tinha também inveja, a qual queria não aquilo que José tinha, mas queria destruir o que José pertencia. Você pode entender que a inveja, ela não quer aquilo que você tem, ela quer destruir o que você tem, porque ela não aceita que você seja a pessoa que você é desenvolvida, que você cresça. Então, há pessoas que estão carregadas desses desafios com essa entidade, com esse espírito, você vai ver que vai trazer totalmente desgovernação nas situações da vida de muitas pessoas, porque elas são acorrentadas por essa frequência, e essa frequência vem trazendo destruição. E isso nós vamos ver na vida de José. As primeiras coisas que aconteceu na vida de José, ele foi ali, né, lançado numa cova. E quando você é lançado numa cova, você vai ver que o seu sentimento é de desamparo. Você vai ver que você está num lugar, numa profundeza. E é isso que tem acontecido, acorrentado muitas vidas, que hoje eu estou feliz, mas amanhã, porque aconteceu algo na minha vida, o shalom do Senhor, ela vai embora num segundo. E as trevas começam a tomar conta da minha vida. Por quê? Porque eu entro num calabouço, onde as circunstâncias, ela não consegue deixar que eu consiga ter uma visão ampla. Então, eu estou cercado, eu estou fechado, eu estou ali simplesmente num lugar, na profunda desespero, sozinho, desamparado. Então, o que que nós acontece muitas das vezes com pessoas que até mesmo nem teve ali a sua paternidade fixada verdadeira, o seu pai biológico na sua vida. E o Espírito Santo de Deus começou a dizer para mim, José foi um homem que foi criado pelo seu pai. Ele foi forjado o seu caráter nos princípios do Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele tinha os princípios de Deus como seu pai espiritual, né? Que é o Senhor, ele tinha também o caráter forjado, aleluia, do seu pai Jacó sobre a sua vida. E nós vamos ver que quando José, ele ele é tirado, né? Você não vai ver momento nenhum José procurar uma outra pessoa para colocar no lugar do seu pai biológico. E hoje, muitas das vezes, a ferida que muitos acorrentam é o espírito da orfandade. E esse espírito da orfandade é quando você não teve um pai biológico que verdadeiramente sustentou você, te alinhou como filho, né? Você foi ali sustentado, você foi ensinado. E quando você vê uma figura pastoral, né? E aí você quer trocar os seus sentimentos de isolamento, da orfandade, de falta de paternidade e colocar, centrar num pai espiritual. E algo que você vai ver que essa figura masculina, muitas das vezes, quando existe o espírito de orfandade, ela é uma sequência que vai te acompanhando você em vários ciclos da sua vida. Porque não é só na parte da paternidade, você vai ver que todo homem da masculinidade masculina vai haver uma quebra de perseguição nas nossas vidas, principalmente na vida das mulheres. Isso acontece também na vida do homem. Mas nós vamos ver que essa carência, ela faz com que muitas pessoas coloquem outra pessoa no lugar do seu pai biológico. E também, se você consegue trocar o seu pai biológico por outra pessoa, os fundamentos do pai espiritual que eu estou falando agora, verdadeiramente de Deus, muitas das vezes, quando você tiver nos seus olhos espirituais carnais, onde você verdadeiramente não está confundindo os seus sentimentos, você vai também duvidar da paternidade de Deus sobre a sua vida. E o que vai acontecer? Você vai colocar o homem no lugar de Deus.
que é o que muitos hoje têm feito, colocado figura de pessoas no lugar da paternidade que vem do Senhor. E nós olharmos para a vida de José, você vai ver que ele não trocou em nenhum momento os fundamentos do seu pai biológico por outro pai. Por quê? Porque ele estava fixado na raiz a qual ele foi gerado. E muitas das vezes você não pode ter esse pai biológico que verdadeiramente conseguiu estruturar as suas raízes. Mas o sangue de Jesus Cristo, a paternidade do Senhor, ela arranca todas essas coisas que vêm acumulando nos ciclos da história da nossa vida e tira-nos da casa da servidão. E a casa da servidão, muitas das vezes, vai estar no caminho também a qual José traçou. E qual foi o caminho? O caminho do Egito. Por quê? Porque foi vendido como escravo. Ele teve um caminho a qual ele percorreu, que foi o caminho para o Egito. E esse caminho para o Egito, ele rouba as nossas próprias características de quem nós somos. E eu quero trazer aqui para você, para que você possa analisar o ciclo dos fundamentos da sua vida, os caminhos dos ciclos a qual você percorreu e aonde você está posicionado nesse dia chamado hoje. Se você continua extasiado em caminho de servidão, em caminhos de morte, em caminhos aonde coisas aonde você precisava se sustentar até mesmo pela sua força, de você aumentar a sua fé para que você possa continuar e permanecer firme e lutar até mesmo pela sua vida em muitos momentos de trevas. Eu quero dizer que no sangue de Jesus Cristo, ele faz com que você saia de todos esses lugares presos e que você possa chegar no lugar mais alto. E o lugar mais alto que nós conseguimos alcançar é aos pés da cruz de Cristo, porque ali é o lugar onde você vai passar em todo o trajeto, seja ele no Egito, seja ele no calabouço. Mesmo se você foi vendido, você foi corrompido, você foi ameaçado, você vai chegar também em um lugar onde o Senhor vai levantar alguém que vai olhar para você com uns olhos diferentes. Porque José, ele teve uma pessoa que olhou para ele com os olhos diferentes, que foi Potifar, quando comprou ele ali como escravo. Por quê? Porque ele foi vendido. Mas José, ele não tinha opção e nem voz para poder dizer nada, porque ele estava ali como escravo. Mas ele não viveu como escravo. Eu quero que você entenda que José, ele foi vendido, mas ele não se vendeu. E eu quero trazer para você que você, no toda a circunstância da sua vida que aconteceu, talvez Satanás pagou um preço muito alto para que você se sentisse vendido. Mas Jesus pagou um preço muito mais alto para que você seja arrancado das trevas e seja levado no mundo espiritual e esteja sentado junto com o Pai e receba todas as plenitudes do Senhor para com a sua vida. Que você saia deste lugar onde o Egito muitas das vezes te prendeu você ali. Eu escrevi aqui que José ele conseguiu manter a fé dele em Deus. E ele pôde controlar, ele pôde dimensionar todos os seus sentimentos em todas as circunstâncias da sua vida. E quando aconteceu tantas coisas na vida dele, ele, até mesmo quando foi ali julgado, né, após a esposa de Potifar seduzir ele, né, tentar ali levar ele para um caminho de prostituição. Tentar levar ele ali para um caminho onde ele ia, né, entrar no mundo do adultério. Ele ficou nu, sim, porque foi arrancada as suas vestes. Ele foi envergonhado, mas a vergonha maior que aconteceu não foi de José ficar nu, mas sim a nudez de quem o julgou, de quem o condenou e de quem cometeu o ato para que ele fosse visto como um homem vergonhoso. Eu quero que você consiga entrar nos ciclos da sua vida e você possa verdadeiramente trazer à tona
tudo aquilo que te prendeu, tudo aquilo que tem te segurado você, nos laços da serpente, nos laços malignos do ódio, do rancor, da raiva, do ressentimento, da amargura, de caminhos que você tem trilhado e você muitas vezes não consegue controlar os seus sentimentos, a qual a sua alma tem governado a sua vida. E coisas interessantes são posicionamento e decisão. Quando você decidir que você precisa e você quer sair do lugar aonde você se encontra neste momento, você vai conseguir vencer. Eu quero dizer para você que os abusos, as coisas, as palavras que injustiçada, o jugo colocado sobre, muitas vezes sobre as nossas vidas, o que nos justifica não são muitas das vezes a nossa voz e nós queremos ditar que alguém me prejudicou, ou alguém abusou de mim, ou alguém me colocou neste lugar de trevas, e aonde eu estou talvez agarrada, até mesmo lá na minha infância, eu não consegui sair deste lugar, e eu estou presa até depois de 20, 30, 40 anos do ciclo da minha vida. E nós causamos tantas trevas dentro de nós e nós procuramos um culpado. E muitas das vezes nós culpamos aquele que foi o agressor, e muitas vezes nós culpamos a nós mesmos que somos a vítima, ou nós procuramos circunstâncias para julgar a culpa em todas as decisões que nós tomamos na nossa vida no momento atual de hoje. José, ele passou por abuso, abuso verbal, abuso emocional, abuso sentimental, nudez, vergonha. Mas ele chegou num posicionamento da sua vida que nada daquilo era verdadeiramente quem ele era. Era uma realidade, as circunstâncias que ele estava vivendo, mas não era a realidade do propósito de Deus para com a vida dele. Então, se você parar para analisar hoje a sua história, o seu ciclo, e você começar a entrar na interpretação dos sonhos que você um dia teve, ou que você tem, dos projetos que você um dia sonhou e você estagnou eles, porque muitas das vezes você não tem conseguido governar os seus sentimentos, porque a sua alma tem exercido um lugar de governo na sua vida e você tem paralisado e você não consegue mais caminhar. Então, que esse tempo onde nós estamos aqui, né, nessa semana para findar esse tempo de IA, que você possa reativar os seus sonhos, que você possa lembrar das promessas a qual o Senhor ele colocou e ele designou para com a sua vida. Que você possa não ver as circunstâncias como uma realidade, mas sim os sonhos, os propósitos de Deus para com a sua vida. Que você possa a todo tempo entender que o Senhor ele tem o governo e o governo total sobre as nossas vidas. E que você possa ingerir e fazer com que os alimentos espirituais da palavra do Senhor, eles venham encontrar você uma terra fértil, onde os seus fundamentos errados, eles possam ser corrigidos. E quando eu falo corrigido, é a sua mentalidade mesmo. A sua mentalidade é aquilo que você mentalizou para você, que muitas das vezes é correto, e que o que as vozes têm ditado para você realmente é uma realidade da sua vida frustrada e muitas das vezes cheia, sem esperança nenhuma. Eu quero dizer que esses fundamentos, eles não estão fixados na rocha que é Cristo. Porque a originalidade do Senhor, o propósito da origem de Cristo sobre a sua vida vai muito mais além do que o que as trevas têm ditado. Então, nós precisamos retroceder e corrigir os nossos fundamentos. Eu não estou pedindo para você fazer um novo fundamento, e sim corrigir aqueles que você tem. Do seu fundamento, ele está cheio de mentiras que você acrescente com a verdade da palavra do Senhor, declarando ela todo dia sobre a sua vida. Pega um salmo e declara ele todo dia sobre a sua vida.
E assim vai fazendo constantemente em dias diários, decretando, fazendo declarações da palavra de Deus sobre a sua vida. E outra coisa que eu queria aqui deixar é que o fundamento, ele precisa estar verdadeiramente centrado em Cristo Jesus. Não é você, por exemplo, se a sua parede da sua casa ela está rachada, você vir pegar um cimento e passar ali por cima, aí vai tampar aquela rachadura. Mas o fundamento ele não foi tratado, o fundamento ele não foi reconstruído. Então, o que acontece? Vai chegar um tempo que esse fundamento ele vai rachar, essa parede ela vai rachar de novo. E aí você vai vir novamente, vai colocar ali outra camada de cimento, pintar como se estivesse tudo lindo. Isso é você camuflar a realidade da sua vida. Eu quero te chamar a atenção para que você não venha esconder a circunstância da sua realidade hoje. Que você venha cavar os fundamentos e ver a sua estrutura, quais são os alimentos espirituais da palavra de Deus que verdadeiramente você tem alimentado a cada dia e tem trago a cura de verdade dentro de você. E o sangue de Cristo verdadeiramente tem transformado o teu ser de dentro para fora, trazendo a estrutura do fundamento centrada em Cristo Jesus. E como que nós vamos conseguir fazendo isso? Olhando para a minha realidade, aquilo que está na minha circunstância agora e trazendo a originalidade de Cristo sobre ela. Ou seja, eu vou decretar que eu posso estar agora com talvez algum ressentimento, colocar aqui exemplo, mas o sangue de Cristo ele vai me trazer um fundamento verdadeiro da sua palavra, onde eu vou olhar para mim e dizer para que esse ressentimento ele não vai criar raízes, mas sim ele vai estar na originalidade de Cristo. E como que eu vou conseguir fazer isso? Quando os meus fundamentos ele abrangir totalmente e eu conseguir ingerir a palavra do Senhor de verdade. Não é o que o homem tem ditado, mas o que a palavra de Deus tem colocado. Eu trouxe da outra parte também sobre o perdão e a reconciliação do tempo de José com a sua família. Você vai ver que teve ali tempos da vida de José, que ele também precisou retroceder para trás e olhar os seus sentimentos para que ele conseguisse avançar para frente. Então, quando ele reconhece que Deus chamou ele, apesar de todo o sofrimento, e colocou ele num lugar para que muitas vidas que estavam ali não passassem fome, para que muitas vidas fossem cuidadas para poder ser mantidas ali na sua essência da geracional também e da sua família, a sua própria família. Porque quando José ele reencontra com a sua família, algo interessante a qual o Espírito Santo colocou no meu coração é que Faraó, ele pergunta para José sobre a identidade de seu pai. E José, ele vai falar ali para Faraó que os ensinamentos, os fundamentos a qual ele tem, estava no fundamento do Deus vivo a qual ele serve, em tudo aquilo que o pai dele, biológico, plantou sobre ele. Então, nós vamos ver que as raízes, os fundamentos, eles estavam corretos. E nenhuma circunstância da vida que ele passou deixou com que corrompesse as situações da qual ele estava vivendo. Então, eu quero aqui, para a gente poder chegar um pouco ao final dessa ministração, eu quero que você possa, cada semente de cada ministração que foi traga nesse período, esse período de IA, esse período de cura, onde os portais estão abertos, para que possa ser manifestado dentro de nós o verdadeiro manancial do Senhor. A palavra de Deus diz que se eu crer, rios de água vivas, eles fluirão de dentro de mim. E eles vão transbordar e eles vão sair de dentro para fora e vão ser derramados. Que essa verdadeira fonte, a fonte do manancial da palavra do Senhor, a fonte do alimento do
pão vivo que é Cristo Jesus, ele verdadeiramente possa estar corrigindo os nossos fundamentos e trazendo esperança, trazendo a fé, removendo todo o rancor, removendo todo o ódio, toda a ira, toda a falta de perdão, removendo tudo aquilo que nós abrigamos dentro de nós e acomodamos com a circunstância. A religiosidade, ela tem ditado, juntamente com o sistema, que nós precisamos sempre de alguém para ditar uma palavra para que nós possamos ser alavancados e sair do lugar aonde nós estamos. Em certo ponto, sim, mas em outro ponto, eu preciso levar a minha fé com toda a minha força ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que eu seja arrancada deste lugar. E quem vai justificar, e quem é o seu advogado, e quem está na frente de todo o comando é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único, né, juntamente com a presença do Espírito Santo de Deus também, que geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai, para levar a Ele aquilo a qual verdadeiramente nós precisamos e nós necessitamos de verdade. Então, que você possa se entregar verdadeiramente a Cristo. Que você possa verdadeiramente hoje, nesse dia chamado hoje, reconciliar com Cristo nas áreas da sua vida que a serpente diabólica ela tem comandado, trazendo trevas em vez de luz. E que você possa decidir hoje não ser comandado pelas vozes, mas ser direcionado pela voz, a voz do Deus Todo-Poderoso. Que essa voz, essa palavra do Senhor, ela possa te alimentar você, arrancar você de todos os seus medos, de todos os seus traumas. Que a palavra do Senhor, ela possa te tornar você cada vez mais firme e forte no Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria, ela é do Senhor. Então eu vou encontrar essa shalom é somente dentro do Senhor. E dentro de Deus, a força dele vai emanar dentro de mim quando a alegria do Senhor será ativada dentro de mim. Então, manda essa tristeza embora e ativa a alegria do Senhor dentro de você, para que você possa romper em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar aqui para finalizar para nossa irmã Márcia Marcos entrar. E que você também possa aí entrar neste lugar de oração. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nesse tempo, Pai, a qual nós estamos aqui, nesse tempo, Pai, a qual está findando o tempo de Iá, e nós vamos entrar no tempo de Sivam, Pai, tempo da colheita, tempo do trigo. Senhor, que o nosso coração, a nossa terra, Pai, Senhor, que todas as palavras, tudo aquilo, Pai, todas as circunstâncias que envolvem as nossas vidas, nós possamos, ó Pai querido, entender que o Teu sangue, ele tem poder, Pai, para fazer todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a dar liberdade totalmente ao Espírito Santo de Deus, a trabalhar dentro das nossas estruturas, a cavar, Pai, aleluia, as terras que estão duras, as terras que estão secas. Senhor, ressentimentos, ó Pai, que endureceram a terra do coração. A mente, Pai, que está cauterizada, o coração que está paralisado, as ações físicas, Pai, que está sedentárias, porque, Pai querido, a atividade espiritual não se tem desenvolvido, para que verdadeiramente nós consigamos, ó Deus, nos posicionar neste lugar, aonde nós vamos ser lançados como a flecha, Pai. Filhos que são lançados pelos seus pais espirituais aqui na terra, e principalmente por Deus. Senhor, que o Senhor, o teu propósito, o teu desígnio, Senhor, estruturado para cada casa, para cada família. Ah, Senhor, que seja, Pai querido, os fundamentos, ó Pai. Ah, Senhor, restabelecido.
Que sejam, Pai querido, os fundamentos, ó Pai querido, não colocando camada de superfície uma em cima da outra, mas que seja totalmente arrancado esses fundamentos errados e possamos estar alicerçados na sua palavra, que é a vida. A tua palavra que traz vida e vida com abundância. A tua palavra, Pai querido, que ela é algo que transforma, Pai, que traz mudança, que traz, Pai, separação. Aleluia, da treva com a luz, Pai, que aonde o Senhor traz, aonde o Senhor entra, o território, Pai. Senhor, aonde o Senhor permanece, há transformação. E essa transformação, Pai querido, ela é perpétua. Essa transformação, ela vai sendo, Pai, de glória em glória. Ela é, Senhor, para nos transformar para um corpo glorificado, um corpo de glória para a eternidade. Por isso eu te peço, Senhor, que as nossas vidas, as nossas casas, a nossa geração, o nosso geracional, ele seja selado por ti, no poder do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Gratidão novamente por estar aqui, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Yeshua HaMashiach. Bênção sua palavra, irmã. Bênção, bênção. Glória a Deus, né? Que Deus é bom e Ele fala em todo tempo. Tá dando para ouvir aí? Tá bom o som? Me dá um retorno, por favor. Tá? Ok. Muitos, o Espírito Santo, né, ele fala e não deixa dúvida. Então, irmã, minha xará, né, como a gente brinca aqui no Brasil, minha xará, boca de Deus, viu, querida? Deus abençoe. Você citou vários textos bíblicos que o Senhor me deu aqui nesse tempo, porque enquanto a gente dá, a gente recebe, né? Glória a Deus. Então, amados, a palavra que o Senhor trouxe para mim durante esse tempo, quando eu houve a oportunidade de compartilharmos, eu, mais do que depressa no início, eu me prontifiquei, mas depois eu falei assim, eu mesma me compliquei, porque eu falei assim, eu não entendo muito ainda dos meses, das estações, e eu achei que era... Então, eu fui esperando, à medida que os irmãos foram ministrando, eu falei, vou esperar para ver qual é o enredo, como que é, para ver se não vou dar uma bola fora, né? Mas, então, tá aí. Mas assim que eu me prontifiquei, o Senhor falou para mim sobre o que eu quero falar, sobre o processo da cura e os princípios, né? Porque a gente brinca, é interessante que quando eu cheguei no ministério, eu ouvi o apóstolo dizendo isso, que Deus não tem receita, eu sempre falava isso onde eu atuava no ministério anterior, eu brincava, falava assim, gente, eu não vou dar receita de bolo, até mesmo porque eu não sigo receita, e realmente é. Mas eu queria destacar aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né, nós vamos ver que Deus, como Pai, ele sabe, né, a medida de cada um, ele nos conhece como indivíduo, e ele não permite nada, né, Deus não permite, como é que fala? Deus não desperdiça nenhuma experiência, né, e eu queria estar lendo Provérbios 4, do 20 ao 23, que diz assim, eu achei muito interessante porque fechei e não abri de novo. Então, fala assim, um pai falando para o filho, nós sabemos que é Salomão, pai falando, filho meu, atenta para minhas palavras, ao meu ensinamento, inclina os ouvidos. Eu quero que você guarde algumas palavras desse texto, tá? Inclina os teus ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos, e guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê?
porque são vidas para quem os acha e saúde para o seu corpo. Interessante que a Márcia falou sobre a saúde no corpo, né? Mas, então, isso para mim foi uma palavra, assim, sobre a importância, e esse aqui você vai entender mais à frente. Mas eu queria só saltar que há um processo, e muitas vezes, por nós não percebermos o processo, qual Deus está nos conduzindo, a gente se perturba e muitas vezes a gente sai, né? Eu não sei quanto a você, eu sempre tive a necessidade, não de entender, mas pelo menos de ter uma noção, o que está acontecendo aqui, né? E então, aqui no Velho Testamento, eu sempre ouvia essa palavra nos movimentos de orações. Quando a gente ia para as praças, orar pela cidade, se citava muito esse texto, o texto de 2 Crônicas 7,14, que fala que se o meu povo o povo que me conhece, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu nunca tinha me atentado para esse texto, até que, em dado momento, quando o Senhor me transicionou, no ministério onde atuava mais nessa área, eu fui entender que aqui, então, tem um processo, porque todos nós queremos estamos em cura, Deus quer curar todos, mas Ele nos conduz num processo, porém, existe algumas partes que não dependem só de Deus, mas depende de nós. Então, Deus não vai se humilhar para nós, Ele já humilhou, né? Então, tem a nossa parte, aquilo que nós precisamos fazer. E é interessante que ele está dando eu examinando esse texto, eu vi que ele é uma resposta de oração. Ele é a resposta que o Senhor dá a a Salomão. Quando Salomão faz a oração de dedicação do templo, ele reivindica Deus, fala, Deus, que esse seja um lugar que, onde o povo orar, o Senhor ouve, se acontecer isso, acontecer aquilo, o Senhor, por favor, o Senhor ouve, santifica esse lugar. E, ok, Deus ouviu, e logo depois, então, o Senhor responde para ele. E nem sempre as respostas de Deus são exatamente aquilo que a gente espera. Deus não falou para ele, ok, eu vou curar todo mundo. Todos, não, ele não disse. Ele falou assim, não, se o meu povo se humilhar, então aqui tem um processo, humilhar, orar, buscar a face, ou seja, buscar a orientação, porque tem uma diferença entre orar e buscar, né? Porque você ora, mas às vezes você ora, Deus me abençoa, mas a diferença é quando você busca a face do Senhor, quando você deseja estar na sua presença, quando você busca do Senhor orientação, quando você vai para diante do Senhor, buscar Ele em adoração, né? E, consequentemente, ele vai jogar luz, você vai se converter. E o Senhor diz que no processo final, depois que nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a sua face e convertermos maus caminhos, aí ele vai responder, né? Ele diz que os meus ouvidos estarão abertos. Então, eu ouvirei, perdoarei e sararei. Então, aqui nós podemos ver que no Velho Testamento nós temos um processo. Mas, no Novo Testamento também a gente pode ver o processo de cura. E ele está muito, muito ligado com Mateus 13. E é interessante que, quando o Senhor me falou desse texto há muitos anos atrás, embora eu tenha alguns anos na caminhada cristã, eu passei muitos anos sem entender o que era cura, ou com um conceito vago, até mesmo porque dentro do contexto que eu vivia. Então, essa questão de cura, de libertação, não era algo que fazia parte do meu vocabulário, que fazia parte do nosso dia a dia. Então, eu via muito a palavra de semear, mas no sentido dessa parábola do semeador, mas na versão de um evangelismo, como que você vai distribuir a palavra. Mas o interessante é que, depois de muito tempo, quando o Senhor começou a me movimentar e me transicionar para lugares diferentes, um dia ele falou para mim que eu estou rindo porque eu sou boba assim mesmo, sabe? Eu lembro das coisas e começo a rir. Mas o Senhor falou, eu falei assim, uau, Deus, mas
quando eu vi o texto de Mateus 13, que eu não vou ler todo com você, que você já conhece também, porque senão nós vamos ficar aqui até de noite. Mas Mateus 13 fala que o semeador saiu a semear. E dentro desse texto, tem aqui também tem um processo, porque a semente é a palavra. E eu quero dizer que a terra é o nosso coração, e eu lembro que Deus falou para mim assim, quando eu me deparei com esse texto, há uns anos atrás, eu ri por causa disso, porque o Senhor me respondeu assim na lata. Eu falei, Deus, mas o meu coração, não tem como você ler essa palavra se você está buscando o Senhor e não perguntar a Deus, como está meu coração? Qual desses terrenos é o meu coração? E aí eu me deparei com tantas mazelas, tantas coisas dentro do meu coração. Eu falei, comecei a chorar na presença do Senhor e ele falou, Márcia, eu não te comprei enganado. Eu já sabia exatamente como era seu coração. Só que eu posso transformar seu coração. E isso, para mim, essa palavra foi assim, rema para a minha vida. E hoje, quando eu estou compartilhando ela, por isso eu rio. Porque eu passei naquela fase de não entender, né? E aqui Jesus ele vai dizendo isso em Mateus 13, não dá para a gente não citar. Naquele mesmo dia, né, Jesus ele assentou, e ele estava falando para as multidões, e quando ele fala para as multidões, ele conta então a parábola que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu na beira do caminho. E esse na beira do caminho, ele é interessante, porque lá na frente ele vai explicar, né, que a tendência natural do ser humano é de não entender. É como você fala a Bíblia, às vezes, para uma pessoa, a pessoa expressa, olha assim para sua cara, mas ela não entende, né? Então, existe esse processo da palavra vir ao nosso coração. Eu quero te dizer que só o Senhor conhece o nosso coração. A palavra lá em Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, existem fases na nossa vida que o Senhor está trabalhando que nós não estamos entendendo. Então, quando eu não entendo uma palavra, qual que é a tendência? É desprezar. Você, sabe quando você ouve uma palavra e não entende e deixa por isso mesmo? Mas eu acho interessante que Jesus está ensinando para os discípulos em todo o tempo. E o coração dos discípulos, Deus escolheu cada um não pela sua capacidade, mas pelo coração. Assim como ele escolheu Davi. O Senhor chamou Davi porque Deus viu o coração de Davi. Quando o Senhor rejeitou Saul, o Senhor e Samuel foi lá chorar né, e prantear com o Senhor, e o Senhor falou assim: não atente para ele. Porque eu, o Senhor, não olho para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, Deus nos escolheu para o nosso coração. Ele sabe quem nós somos, ele não nos comprou enganado, ele sabe o coração ruim que é, ele sabe todas as mazelas, mas mesmo assim, ele sabe que ele é poderoso para fazer. Então, o Senhor chamou Davi, né? Pelo coração que o Senhor viu nele. Então, muitas vezes nós vamos ter esse coração que não entende. Então, o coração natural, ele não entende. Mas os discípulos, como eu vou pegar o gancho de novo, né? Porque eu me desviei aqui. Então, o que acontece? Os discípulos, eles ouviram toda a parábola, mas eles não entenderam. Mas o que me chamou a atenção é que eles não deixaram por isso mesmo. Eles foram perguntar para o Senhor. Então se aproximou dele, versículo 10 fala: aproximou-se dele os discípulos e lhe perguntaram: por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhe é concedido. Pois ao que tem te dará mais, e quem tem abundância, mais. Mas o que não tem, até o que não tem. Por isso eu lhes digo, por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então, aqui, o próprio Jesus vai mostrar aqui também o processo também da cura. A palavra é a cura. Por quê?
A palavra é lâmpada, mas é a palavra que restaura a alma e é a palavra que muda, né? Então ele vai dizendo assim que aí Jesus vai explicar as parábolas para eles, e ele diz que ele fala, olha, de sorte que se cumpre a profecia. Aí eu acho interessante que antes de Jesus é, explicar a parábola, ele fala do processo. E esse processo nós precisamos nos alinhar com ele, porque senão nós vamos ficar, Deus está nos guiando para a direita e você está tentando para a esquerda, você está fazendo, e aí você vai ficar, né, cansado, você vai se desgastar, e muitas vezes é quando nós estamos cansados, e o Senhor fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque às vezes nós nos cansamos porque nós estamos fazendo uma força desnecessária. O nosso foco não está naquilo que o Senhor quer de nós. Nós estamos tentando fazer algo que está fora do propósito. Deus está querendo nos levar para a cura e nós estamos querendo sair. Isso não acontece só com outros, né? Principalmente conosco. Então, eu falo assim, eu estou podendo falar aqui algo que eu estou vivendo, que Deus tem me dado graça para viver. Porque esse início de ano, exatamente, eu tentei sair fora do propósito. Não do propósito, mas do processo. Porque eu não estava entendendo o processo. E quando você não entende, você quer cair fora, você quer fazer outra coisa. Porque você não está entendendo o que Deus está te ensinando ali, o que Deus está, o que está acontecendo dentro de você. Então, ele vai dizer que aqui, então, nós vamos nos deparar com o processo do Novo Testamento. No Velho Testamento ele fala de Segunda Crônica, mas aqui ele vai falar, e eu acho isso wonderful, maravilhoso. Olha, então Jesus vai citar aqui Isaías 6, de 9 a 10, e fala assim, de sorte que nesses, versículo 14 de Mateus 13, tá, meus amados? De sorte que nesses se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum podereis perceber. Então, por que o coração desse povo está endurecido, de mau grado? Ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Olha que chave, olha que tesouro que Papai do Céu nos dá aqui. Jesus, ele é muito maravilhoso, ele ensina para a gente. E eu não sei se para você, para mim, eu gosto das coisas bem explicadinhas, né? Então, ele está dizendo aqui, por isso que eu falei para você, preste atenção lá no início, quando eu falei sobre ouvidos, sobre os olhos e o coração. E ele está falando para guardar isso, mas para guardar o coração. Por quê? Porque aquilo que você ouve, né, te faz. Você pode ouvir um barulho e não saber o que é. Porque você ouviu o barulho, mas você ouviu uma voz, mas você não sabe quem é, né? Então, às vezes você ouve, mas não entende. E aqui ele está dizendo, ó, porque o coração deste povo se endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos. Por que a gente fecha os olhos? Eu lembro que a minha mãe dizia algo assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Porque, na verdade, fechar os olhos é uma maneira de nós não sentirmos. Não quero nem ver. Por quê? Os olhos, ele também comunica com o seu coração. Então, entra no seu coração pelos olhos e entra pelos seus ouvidos. E cai no coração, né? E aí, eu falo aqui que não percebe, de modo que nenhum que percebeis. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é, existe um processo para vocês serem curados. Então, ele está aqui explicando. Mas ele diz assim, mas bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque vocês veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não viram. Atentai, pois, para a parábola do semeador. Então, eu entendo que Jesus, ele veio, ele traduziu muitas coisas da lei para nós, e os ensinos, e os princípios de Deus.
E nós precisamos nos alinhar com os princípios de Deus. Uma das coisas que o Senhor me falou alguns meses atrás é que qualquer pessoa que você chegar e for evangelizar, você fala assim, você ama a Deus? Ele fala, amo. Uhum. Você pode perguntar para qualquer um, quem não ama a Deus? Só aquele que é satanista, declarado, né, e assumido, ou aquele que nega o anticristo mesmo. Mas as pessoas em sã consciência vão dizer, não, eu amo a Deus, eu faço isso, eu amo a Deus. Mas Deus, ele estabelece para nós um princípio de como ele deve ser amado. E ele diz lá em Deuteronômio, não vou abrir, mas você deve lembrar, em Deuteronômio 6, 5 e 6, ele fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, existe um padrão de Deus, não é o meu padrão, porque eu posso amar, né? Para quem está casado, você ama o seu marido do seu jeito. Não, mas o Senhor, ele tem um princípio. Você não. E aí ele diz, né? Então, isso está no Velho Testamento também. Como nós devemos amar a Deus? Com todo o coração. E por que Deus quer nos curar? É muito simples. Por quê? Porque se o nosso coração estiver entulhado, nós não vamos conseguir amar ao Senhor com todo o coração. E o que o Senhor quer é o nosso coração. Às vezes nós damos muitas coisas para o Senhor, mas Ele quer que nós entreguemos para Ele o nosso coração. Porque Ele diz, sobre tudo que se deve guardar, o versículo 23, do capítulo 4, fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas ou as decisões da sua vida. Você pensa, conecta, é aquilo. E a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E aqui Jesus diz assim que esse povo, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então tem como você dizer que ama o Senhor, mas o seu coração está longe. E aí Jesus ensina aqui, para amar a Ele, não era esse meu intento de falar, mas está vindo aqui, eu vou falar. Então, Jesus vai nos ensinar, como Ele é didático, Ele ensina, Ele fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Ok, se você ama, você obedece. Então, ou seja, ele aplica de uma forma muito clara e nítida para até o cego ver, né? Para até o cego ver o que é para fazer. Então, ele traduz o amar a Deus em obediência. Então, a linguagem que nós precisamos falar com o Senhor é na linguagem que Ele está falando conosco, nós precisamos nos corresponder. Então, por que Ele quer curar o nosso coração? O nosso coração, você já viu pessoa pode viver sem um braço, sem uma perna, sem um olho. Você pode ficar sem uma parte do seu corpo, mas se tirar seu coração, você não vive. Porque o órgão principal, é um dos órgãos principais do nosso ser. Então, o coração não é somente um órgão, ele também o íntimo do nosso ser. E essa é a expressão perfeita que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala do coração, ela não está falando do órgão, mas ela está falando desse homem interior. É para você amar o Senhor com todo o seu interior, como um lugar, né? Então, se esse lugar, ele é um terreno como esse aqui, então aí você vai ver o que é um terreno que é na beira do caminho. Eu brinco que o terreno na beira do caminho não tem dono, né? Caiu ali. Aí eu pergunto para nós, eu digo para mim mesmo, e eu tenho buscado isso, Senhor, aquilo que eu não entendi, eu preciso buscar entendimento, porque eu não quero ser roubada. Às vezes nós não somos mais abençoados porque nós não entendemos, porque diz assim, a ênfase que Jesus dá é o entendimento, né? O entendimento. Então, o entendimento aqui, semana passada nós ouvimos bastante o apóstolo Hélio falando sobre o entendimento, mas a palavra também aqui, entendimento, é a percepção. Esse povo não percebe. O outro tipo de coração, então aqui nós vamos ver o tipo de coração que está citado aqui, que são os tipos de terreno. E esses é o que tem aqui dentro de mim. Então, que pode ter um pouco melhorado, mas só o Senhor conhece, né? Então, a ênfase aqui é o coração à beira do caminho, que tem coisas que
O Senhor fala conosco e nós não entendemos. Agora, ele não deixa de falar também. Por quê? Ele mesmo falou para os discípulos, o que eu faço agora, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, os discípulos não entenderam. Ele disse para eles, o que eu faço agora, compreenderás depois. Porque eles estavam todos com uma interrogação. Por que ele está lavando nossos pés? Por que ele está fazendo isso? Porque discípulo, ele quer sempre saber mais. Ele está sempre vasculhando. Né? Ele tá, o que tem mais? Ele está querendo entender tudo. E os discípulos ali querendo entender, então ele já sabia, ele respondeu, olha, vocês podem não estar entendendo agora, mas depois vocês vão. E é isso que acontece. Olha na sua vida, olha na nossa vida. Quantas palavras Deus nos falou há tempo atrás? Eu lembro de Provérbios 3:5, quando ele me falou, 2014, numa situação difícil que eu estava passando. E aquela palavra, eu não entendi ela, mas eu guardei. Então, aquilo que você não entendeu, eu quero desafiar a nós mesmos, fazer como Maria, guardar no coração. Porque esse é o segredo. Maria, ela via as coisas acontecerem, desde o início, quando Jesus foi levado e consagrado ao templo, Maria ouvia e guardava no coração. Ela não desprezava porque ela não entendeu. Então, o nosso homem natural, o homem carnal, a mentalidade com o entendimento natural, porque tem o entendimento do espírito e tem o entendimento natural, nós temos um entendimento natural, mas a Bíblia nos exorta a não nos apoiarmos no nosso entendimento. Não estou entendendo nada, mas eu acolho. Não estou entendendo nada, mas eu guardo. Por quê? Porque na hora certa eu vou entender. Né? Na hora certa o Senhor vai revelar. E outro tipo, então, tem o coração que não entende e o coração endurecido, que é aquele que tem o solo rochoso. E aí, como eu disse, Deus chamou Davi, porque Deus escolheu Davi. Uma das marcas que fala sobre Davi é que Davi, ele tinha um coração quebrantado. E no Salmo 51:17, Deus diz, a palavra do Senhor fala que Deus não despreza. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, qual é o trabalhar? Qual é a solução para esses corações se tornarem uma terra fértil? Ou seja, para a palavra de Deus fazer efeito, para a palavra de Deus brotar, para que o nosso coração possa acolher, porque a terra é o coração, e é a terra que acolhe a semente. E aí, o que ele diz? O salmista fala assim, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Essa, né, é uma marca de Davi, um homem segundo o coração. E como eu citei também, ele ora também lá e fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, e essa oração ele fez depois que ele pecou. Ou seja, depois que o pecado passa na nossa vida, ele traz um arraso, né? E aí ele perdeu aquele coração quebrantado. Coração, por quê? Porque o pecado endurece o nosso coração. Há momentos em que nós endurecemos o nosso coração, a gente não quer ouvir, não quer receber. Mas é essa atitude no processo de não entender ou de nos endurecer no processo, porque são atitudes que nós vamos ter com a palavra que está vindo ao nosso encontro. A palavra que nós ouvimos todos os dias na nossa mentoria aí com o apóstolo, todos os dias, ou com ele, ou com o pastor, com quem o Senhor usa. Muitas vezes, como nós fechamos, endurecemos, né? E aí quem perde somos nós. Então, eu acho interessante é que Davi também, eu quero falar sobre Davi, que Davi, ele vivia intensamente os processos de Deus na vida dele. Altos e baixos, você vai ver isso nos Salmos, mas ele vivia com intensidade. Era para adorar, ele adorava com tudo. Era para clamar, ele clamava com tudo. Ele fazia com intensidade. Então, porque ele entendeu que o coração dele era com o coração dele que ele amava a Deus. Então, ele não poupava o coração, ele amava a Deus com todo o coração. Então, ele punha sua alma, sua força, ele amava a Deus com todo o coração, conforme a lei ensinava.
Mas o interessante é que quando o Senhor está nos conduzindo num processo de cura e nós não entendemos, Davi entendeu o que Deus estava fazendo, mas eu quero dizer que nesse mês que não acontece lá no Egito, o mesmo que aconteceu, porque quando nós ouvimos desde o início que esse mês de Ar, né, quando o Senhor está transicionando, arrancando, nele, conduzindo o povo do Egito, o povo não teve um entendimento do que Deus estava fazendo com eles. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Eles estavam endurecidos por tanto tempo de escravidão e o coração deles estava duro pelo sofrimento. Quer dizer, esse é o meu parecer, tá? Não estou dizendo que a Bíblia está escrevida, mas quando você vê uma pessoa muito sofrida, normalmente essa pessoa, ela fica mais dura, mais resistente. Agora, olha, interessante que o povo estava assim, que só pedra, né? Deus dando para eles e tal. E até que o Senhor fala para Moisés, quando eles murmuram ali, eles reclamam, e isso me remete, eu achei que eu não ia falar, mas eu preciso falar, é que não tem cura sem cruz. E quando o Senhor tira a amargura, o amargo da água ali, e o Senhor fala para Moisés para ele pegar aquele pau, aquela vara e jogar na água, ali lembra a cruz, a madeira. E eu lembro que nos meus primeiros passos eu tinha apenas 19 anos. E foi no primeiro, assim, na primeira atuação ministerial. Eu tive uma experiência muito forte, porque era um acampamento de adolescentes, e eu vou contar isso porque eu acho que talvez precise, né? Veio no meu coração e eu não vou reter nada. Então, eu lembro que um jovenzinho de 14 anos, ele chegou, eu fui para trabalhar nesse acampamento, a tia da cozinha, sabe a tia que vai para a cozinha? Na época, meu filho tinha só 3 anos e eu não. E eu era nova também no ministério, tinha pouco tempo que eu como é que é? Estava na missão. E eu fui trabalhar no acampamento de adolescente na cozinha. Então, porque eu estava sempre ali com a galera e tal, né? Aí eu lembro que um desses jovens, ele, naquele culto daquela noite, eu não sabia nem o tema que era. Eu sei que eu fiz o lanche e, de repente, eu fui lá para fora. E quando eu cheguei lá fora, estava aquela fogueira linda e tal, e as crianças lá, os adolescentes, e eram cultos, e a palavra era de perdão. E eu vi que um garotinho de 14 anos veio para o meu lado, e ele me abraçou e falou: tia, me ajuda, tá doendo demais. Eu falei: o que está acontecendo, meu filho? Aí ele falou assim: sabe, Deus falou para mim que eu preciso perdoar meu pai, mas tá doendo muito, tia, tá doendo muito. Eu falei: o que? E eu nunca tinha ouvido ninguém, atendido ninguém, mas aí aquele jovenzinho falou, eu falei assim: então tá, querido, conta para mim o que aconteceu. Aí esse rapaz virou para mim, hoje ele é homem, não sei onde ele está, mas ele foi um instrumento de Deus para mim, para Deus me ensinar ali. E aí ele pegou e falou assim: sabe, tia, eu estou na casa lá, no orfanato, né? Nós tínhamos um orfanato. E eu estou morando lá, né? Eu falei: sim. Sabe por que eu estou morando lá, tia? Eu falei: não. É porque meu pai está preso. Eu falei: é? Aí ele falou: sabe, tia, o que ele fez? Olha, ele falou para mim assim: tia, o meu pai, ele matou minha mãe, ele picou a minha mãe assim, picou. E depois, tia, ele me chamou para ver. Gente, quando esse menino terminou de falar, imagina quem é que chorava mais? Eu. Eu não sabia. Aí eu fiquei mole, eu perdi as forças, eu fiquei assim, como que abestada, né? Como diz o nordestino, abestada. Eu fiquei em choque. Eu falei: Deus, o que eu faço? Aí eu só fiz o sinal assim para o outro missionário vir. Por quê? Porque eu não sabia o que dizer. O que eu ia fazer? E aí aquele outro jovem que, né, veio, abraçou ele e foi ajudá-lo a conduzir naquele perdão. E aí eu comecei a falar para Deus. Eu não sabia que eu era intercessor, que o Senhor já tinha me chamado. Foi meu primeiro atendimento, tá? Foi meu primeiro atendimento. E aí, aí eu comecei a falar: Deus. E eu falando com Deus: Deus, como é que esse menino
Menino, Jesus, como é que eu vou ajudar? Como é que esse menino vai perdoar esse pai, Deus? Como que vai ser isso? Olha, Deus, tá demais. Eu queria, na minha intercessão, eu queria convencer a Deus, olha que é a minha petulância, que ele estava doendo demais para ele perdoar, e que ele não precisava perdoar. Mas o Espírito Santo, que é tão doce, tão meigo, ele falou, Márcia, você lembra da cruz? E eu falei, sim, Senhor, porque eu estava chorando junto com ele. Falei, Deus, sim, eu lembro. E ele falou assim, então, na cruz também eu estava sentindo dor. E aí o Senhor falou para mim, e na cruz, mesmo sentindo dor, eu perdoei. O Espírito Santo me lembrou, me levou lá na cruz. E ele me mostrou, quando Jesus, no meio de toda, ele me fez lembrar o texto. Quando Jesus, no meio, no mais alto, no auge da sua dor, que não dá para descrever, que eu acho que nenhum ser humano pode descrever o nível de dor que Jesus estava passando. Jesus reuniu todas as forças dele e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. E essa foi a minha primeira experiência, e o Senhor falou, a dor não é desculpa para nos perdoar, para não perdoar. Por que, gente, que eu estou contando isso? Porque no processo nós vamos precisar, muitas vezes, ir para a cruz mesmo, e colocar na cruz, e olhar para a cruz. Porque a nossa tendência é idolatrar a dor, seja ela física ou emocional. Às vezes a gente, mas não existe isso. E eu lembro que no momento no início de uma das épocas que eu tive depressão, uma amiga me, companheira de ministério, ela foi no meu quarto orar comigo, e ela falou assim, Márcia, é para isso que Jesus. Então, Jesus veio, as mó fáceis, não. Ele sempre me colocou para trabalhar em casos difíceis, casos pesados. E essa foi a minha primeira escola. Eu tive que aprender na raça. Mas raça que eu digo assim, vamos aprender. Eu não tive tempo de aprender como nós temos agora. Eu digo que agora eu estou fazendo teórico, eu fiz o prático antes, e agora eu estou fazendo teórico com a Escola de Libertação do Apóstolo. Mas, por quê? Porque Jesus disse aquele menino, né, que se nós não formos como criança, o coração daquela criança, porque é um menino de 14 anos, né, embora hoje, né, é, é, 30 anos mais tarde, nós vejamos que os meninos de 14 anos não têm o mesmo coração de 30 anos atrás, mas ainda era uma criança. Ele se dispôs, e a disposição dele me ensinou, sabe? Me ensinou a perdoar, porque a amargura que estava dentro dele, a dor que estava dentro dele. Então, o sofrimento não é desculpa, e não é limite. E Jesus, ele foi para a cruz exatamente isso. Não tem dor nenhuma maior do que ele, né? Então, no processo, quando a gente tenta fazer do nosso jeito, né? A gente não quer passar pela morte, a gente não quer passar pelos processos de Deus. Moisés passou. Moisés entendeu, por isso que Moisés podia conduzir o povo. Porque ele passou o primeiro processo dele, quando ele tentou fazer justiça do jeito dele, ele entendeu que Deus tinha um propósito dele, vou lá fazer. E aí, o que trouxe? Morte. E aí, ele teve que fugir. Mas entende que todas essas etapas, eu estou mostrando processos que Deus cura, nos cura. Às vezes, Deus vai nos transitar, Deus vai nos levar, como Deus tirou Moisés do Egito, levou para a casa do sogro, e lá da casa do sogro, ele levou ele para o deserto lá, e ele viu, se encontrou cuidando das ovelhas ali, ele teve um encontro com a sarça, e ali o Senhor mostrou ele para ele mesmo, e assim Deus curou e trabalhou em Moisés antes de que ele abraçasse o propósito dele. Porque Deus quer nos usar, mas antes dele nos usar, ele vai nos curar. Ou seja, no meio do propósito, ele vai nos curar. E muitas vezes eu me indaguei assim, eu não estou pronta. E eu lembro que a minha pastora anterior, muitos anos atrás, falou assim, Márcia, Deus não precisa que você esteja pronta. Vai lá, vai fazendo que enquanto você fala com o outro, ele fala com você. Eu falei, tá bom. E o nosso coração é enganoso. Por que é enganoso? Porque nós não o conhecemos. Quando Jeremias fala lá, Jeremias 17:9, que diz que o coração é enganoso, é verdade, o coração é enganoso. Por quê?
Márcia, achava que eu não tinha rejeição. Coitada. Coitado, né? E até que um dia o Senhor me mostrou, e aí eu falei assim, onde é que esse negócio começou? Onde é que esse negócio foi plantado? Me conta que eu quero ir lá arrancar. Mas eu não entendia que era um processo. E hoje, para a glória do Senhor, eu posso entender que cada um, em cada etapa da nossa vida, e eu acho formidável, maravilhoso, a maneira como que o Senhor deu esse entendimento e essa clareza sobre os tempos e estações, e como ele nos permite, nos dá a chance de viver. Olha, se no inverno passado você não conseguiu isso, vai ter como é que fala? Vai ter um outro período de inverno, ou seja, nós não precisamos ficar em ciclo, nós podemos quebrar esse ciclo. Deus é um Deus de oportunidade. Eu vejo que os ciclos de Deus eles são oportunidade. E o povo então não entendeu, mas Moisés entendeu. E não é diferente, né? A irmã, eu não vou falar de José, eu ia falar, mas ela já falou. José também, ele era ele não era um homem perfeito. Ele era um homem temente, tá? Mas ele era filhinho do papai. Né? E em cada etapa que ele viveu, desde o poço, desde a hora que ele foi para a cadeia, e ele é ali injustamente, né? Quando ele passa pela injustiça, e aí ele vai para exercer o ministério dele na cadeia, né, administrar a cadeia, e ele não quer passar, e ele fala, eu quero sair daí, e Deus permite que ele seja esquecido, por quê? Porque ele ainda precisava passar naquele processo. O que Deus, só ele e o Senhor sabe o que Deus trabalhou. Por quê? É no íntimo. Deus não precisa nos expor. Ele só nos expõe quando nós não estamos nos arrependendo. Como o apóstolo falou assim, às vezes Deus precisa nos confrontar, precisa ser flagrante, né? Para poder denunciar. Precisa pegar o negócio no flagrante. Não. Deus, ele trabalha conosco no íntimo. Ele não tem prazer de nos expor. Mas também ele não esconde pecado de ninguém. Vocês vê da Bíblia. Então, o processo de lapidar, né? O processo de tirar de nos formar. Nós vemos lá em Jeremias também que o vaso quebrou e o oleiro não. E, enfim, é um processo. Até eu entender que era um processo, eu me debati muito. E muitas vezes nós nos debatemos porque nós não entendemos, mas é que a gente quer entender com o nosso entendimento, mas não com a rendição. Porque ainda que eu não entenda, eu me rendo. Eu me rendo porque eu confio no Senhor. A confiança no Senhor nos leva ao entendimento. Então, o processo de humilhar é isso, é você se render, é você, Deus, não estou entendendo nada. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar, você vai buscar. E a disposição de converter. Você vai ouvir o Senhor, o Senhor vai ouvir, como eu disse, ele vai ouvir, ele vai responder, né? E depois, então, que ele vai sarar a terra. Então, Deus, ele não pula os processos. E por que do coração? Porque o coração é o lugar que retém a semente, acolhe, e é dentro do coração que a palavra frutifica. Então, nós precisamos pedir para Deus, Senhor, mostra para nós o nosso coração. Eu fiz essa oração e eu vou te contar que eu gritei quando o Senhor me mostrou. Mas o Senhor, ele não tem caso perdido. Não importa o nível que esteja no nosso coração, o quanto corrompido ele esteja, à medida que você o entrega, ele sabe. E ele põe nele, né? Confie nele, ou não se apoie no seu entendimento, né? Nós temos uma raiz do bem, conhecimento do bem e do mal, que nós adquirimos na queda, né? E a gente quer esse entendimento, esse conhecimento. Como está meu coração? Aqui fala que o coração daquelas pessoas estavam de mau grado, ou estavam endurecidos. Os ouvidos não estavam circuncidados, e a visão não estava clara.
estava turva pela ferida. O coração convertido, né? Então, Jesus ele está falando que o coração do povo estava endurecido, não estava quebrantado, convertido, disposto a mudar, né? Porque o entendimento nos leva, nos dispõe a mudar. E aí, o que acontece? Eu estou terminando de dizer quais são as minhas atitudes com a palavra. Quais são as atitudes que eu tenho diante do processo? Eu deixo passar por despercebido e deixo ser roubada? Os discípulos, eles não deixaram, né? Eles buscaram entender, né? E eles sempre questionavam, o que o senhor estava ensinando? Nós não entendemos. Então, não deixe, né? Qual é a minha atitude? Quais são as atitudes que nós temos, que podemos ter? Não dá espaço, como o coração rochoso, né? O solo rochoso. Não dá espaço, porque a gente vai endurecendo. E aí a semente não pode ramificar dentro de nós. O endurecimento do eu. Outra, nós podemos sufocar a palavra com as preocupações, com as aflições, nossa alma, as aflições, emoções, preocupações terrenas, raízes não arrancadas, são os espinhos, coisas velhas que sufocam a palavra. E são essas três atitudes, mas nós podemos ter também uma atitude produtiva, cada um na sua medida. A palavra do Senhor diz que a quarta tipo de terra ali é a que dava 100, 60 e 30 por um, como os talentos que o Senhor dá. Mas aceitar o processo, eu estou compartilhando com vocês chaves que o Senhor me deu, porque são chaves que destravam nossa cura, né? O nosso coração pode reter, pode endurecer, mas aceitar o processo, compreender, aceitar e permitir que o Espírito Santo opere em nós, né? As frutas, porque a raiz mostra, muitas vezes nós estamos até frutificando, mas os frutos não estão de boa qualidade. O fruto, ele mostra a raiz, né? Então, eu posso estar produzindo uma manga adoecida, um pé de manga, por quê? Porque a raiz dele não teve espaço, está adoecida, né? O processo é o Espírito Santo que nos ajuda, Romanos 8, 26 é uma chave. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, né? E nós precisamos encarar o problema de frente, aceitar a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? É o que nós vamos fazer com a palavra que estamos recebendo. E a pergunta para nós mesmos é a que Jesus fez com o paralítico lá em João 5:6. Quando ele chega ali no tanque de Betesda e ele fala assim, você quer ser curado? A pergunta para eu e você fazemos para nós mesmos. Eu quero ser curado? Eu já mencionei sobre o perdão, ele é uma chave, né? Mas pediu o Espírito Santo para nos mostrar o nosso verdadeiro problema, a verdadeira causa, porque para você não resistir, se rende rápido, como diz outro, se rende rápido que dói menos, passa mais rápido. Quando você ficar relutando, né? Porque o Espírito Santo, ele sabe o lugar certo onde mexer. Ele conhece. Ele sabe aonde aconteceu. Ele sabe aonde nós fomos feridos. Então, eu queria compartilhar que nesse mês que está terminando, nós ainda temos uma oportunidade, temos tantos meses pela frente ainda, de nos render, porque eu acho que em cada estação Deus vai operar algo novo dentro do nosso coração. E para mim é um privilégio poder estar aqui, porque isso para mim também é cura. É sair do meu lugar de conforto, romper comigo e estar diante do ensino novamente depois de, né, algum tempo. Isso para mim é cura também. Tá? Então é isso que eu queria compartilhar, essa palavra que está no meu coração, sabe? E agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos dado uma paternidade. Deus é um Deus de oportunidade. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Eu quero te agradecer pela paciência dos meus irmãos que me ouviram. Eu creio, Deus, que o Senhor é aquele que tudo vê e tudo conhece.
Tua palavra diz que não tem como nós fugirmos do Senhor. Lá no Salmo 139 diz que se nós subirmos no mais alto ou no mais profundo, ali mesmo o Senhor nos encontra. O Senhor sempre tem um jeito de nos achar. Não adianta nós fugirmos do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a não fugir do processo do Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós fugimos, queremos nos escapar. Porque nós não entendemos que é dentro do nosso coração onde a palavra vai ser processada. Quando a semente cai ali dentro dos corações, da terra, e ela é processada ali, Senhor, e ali ela frutifica. Pai, dá-nos um coração puro e limpo, que as mazelas que ainda operam no nosso coração, no nosso mais íntimo da nossa alma, Senhor, aquilo que está no registro do nosso inconsciente, onde nós nem imaginamos, mas o Senhor conhece. Aquilo que está lá no profundo, no âmago do nosso ser, Senhor, onde só o Senhor tem. Porque a tua palavra diz que a palavra do Senhor, ela é apta para discernir, separar juntas e medula. É para, Senhor, a palavra ela é cortante do ponto de separar a nossa alma e separar também vontade de motivação. Ô Senhor, o Senhor conhece das intenções mais profundas dos nossos seres. Quantas vezes, Senhor, nós achamos que nós estamos com boas intenções, mas o Senhor nos mostra que, na verdade, nossas intenções não estão tão puras assim. Eu oro, Senhor, que nesse tempo, o Senhor continue jogando luz nas nossas trevas, Senhor, porque a tua palavra diz que em nós darmos muito fruto. Em João 15, que na nossa frutificação, o nome do Senhor vai ser glorificado. Que é o que nós queremos, Senhor, é glorificar o Senhor, permitindo que a tua palavra, Pai, operada em nós, ela dê frutos, Senhor. Frutos de graça que vai ser mesmo, Senhor, graça que nós vamos poder derramar ao outro. Pai, no nome de Jesus, eu não sei nem como orar, mas o Senhor sabe o que fazer com cada um de nós que estamos ouvindo essas palavras. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nós queremos sair do engano, Senhor, e entrar na prática, porque quando nós não praticamos e só conhecemos, Senhor, nós damos lugar ao espírito de engano na nossa alma. Por isso, Senhor, nós te pedimos misericórdia no nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do apóstolo, pela vida do apóstolo, do pastor Wesley, e de cada um dos meus irmãos. Obrigado pela família Rema, Senhor, para a Rede Rema, Senhor. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Beijo no coração de cada um. Obrigado, gente. Está com vocês.